processo porque eu posso sair. Mas todo mundo recebeu a cópia das regras da audiência pública. Tem gente que não tem cópia. Tem gente que não tem cópia. Não, mas a gente está passando. Tem cópia para todo mundo. Tem gente aqui atrás que não tem cópia. Eles estão com eles na mão.
para o nome do vigor. Antigamente, a lista tríplice era encaminhada para o governador. Com a nova legislação federal, ele é encaminhado direto à defensora geral. E a escolha é a defensora geral ou do Conselho Superior, que escolhe o vigor. Isso é uma mudança na legislação e a primeira vez que o vigor será escolhido pelo Conselho Geral da Hungria. Nós vamos fazer um debate e na sexta-feira à tarde haverá reunião de membros da sociedade civil, tanto do velho chapa como a nova chapa, porque não foi publicado ainda a nova chapa, então a gente vai reunir os dois grupos de membros da sociedade civil, das duas chapas, para discutir a montagem da lista tríplice. Mesmo se oficialmente na ata, se não sai publicado até sexta-feira, no ato, então, é o antigo conselho que precisa fazer, mas nós vamos fazer junto democraticamente. Eu vou pedir para 5 candidatos fazerem parte da mesa e depois nós vamos sortear a ordem em que eles vão falar. A Ruth Alonso da Silva. O Pedro Aguirre. Luiz Corrara. Claudinei Correia. E Almirão Pereira da Costa. Primeiro nome, Claudinei Correia. Segundo nome, Luiz Corrara. Terceiro nome, Ruth Alonso da Silva. Quarto nome, Alderon Pereira da Costa. E quinto nome, Pedro Aguirre. Cada candidato terá uso da palavra por 10 minutos, na ordem em que acabaram de ser sorteados os nomes. Vão apresentar suas propostas de trabalho e, após as manifestações dos 5, será aberto aos presentes para apresentação de perguntas, que vão ser respondidas para todos os 5, mas em ordem inverso do que eles falaram. Em 10 minutos. Estão gravando? Sim. Precisa? Sim ou não? Boa noite. Queria cumprimentar todos os colegas da mesa, em nome do nosso SAM. Estamos juntos. Pessoal, me chamo Claudinei Correia, eu nasci na cidade de Osasco e nesses últimos 10 anos eu optei em estar aprendendo no meio das comunidades quilombolas. Eu sou filho de uma quilombola, nascido no quilombo do Cerro, Minas Gerais, com um quilombola, Marcelino Correia, nascido no quilombo do Jaó, na cidade de Itapeva. Sou fruto do metalúrgico, sou ex-sindicalista, pela qual fui eleito comissão de fábrica da Ford,
Foi o primeiro jovem ativista negro eleito coordenador da Frente da Juventude Operária do Estado de São Paulo no ano de 1984. O que me traz hoje aqui é o resultado do histórico da minha mãe. Julinha, mulher esta que defendeu os direitos humanos e que morreu na fila de um SUS por não ter um diagnóstico, que estava com um câncer. O mesmo câncer que tantas outras celebridades vivem por muitos anos, entre eles a própria presidenta Dilma, o mesmo câncer. Com tanta injustiça, eu resolvi querer aprender com meus companheiros na linha dos direitos humanos. É inaceitável viver com o tratamento que o Brasil dá para as minorias, especificamente a minoria negra. Um estado que tem, segundo as pesquisas, mais de 50% da população de uma etnia, basta os senhores e senhoras olharem ao lado e ver, e questionar, aonde estão, aonde os afrodescendentes estão nesse país. A ausência é clara, é nítida e transparente. O Brasil é sim a república mais preconceituosa do mundo. Basta analisar os resultados históricos. Vivemos um tremendo genocídio, aonde 72% da juventude que morre nesse país é composta por negros entre 15 e 26 anos de idade. Dados alarmantes. Aos meus colegas aqui presentes, se vocês analisarem em outros momentos de encontro do CONDEP e dos ouvidores e das defensorias espalhadas pelo Estado de São Paulo, vocês irão perceber que os documentos que ficam travados são todos pertinentes à discussão racial. Basta analisar as pautas passadas. Porém, o Estado persiste em não querer enxergar essa triste realidade. Como experiência prática, atuei na cidade de Coronel Macedo, como coordenador do programa Resgatando Vidas, onde qualificamos profissionais na zona rural. A temática lá era a pedofilia, onde muitos de vocês se lembram do caso Porto Ferreira. Sou autor daquela denúncia e consegui sobreviver. Estou aqui hoje. Depois deslocado pelos grupos e lideranças do movimento, atuei diretamente na cidade de São José dos Campos, onde morei na Vila Leila, e também, junto com demais companheiros, atuamos na formação do bairro Pinheirinho, onde, sempre aprendendo, mas colaborando, tive a oportunidade de, junto com outros companheiros, implantar a Praça Quilombo dos Palmares. Pinheirinho esse que foi noticiário em todo o mundo. Tive a felicidade naquela cidade, São José dos Campos, conhecer inúmeros companheiros de luta. E me sinto contemplado hoje de saber que aqueles companheiros que resistiram de maneira direta estão conseguindo ter sua moradia, sua casa própria. Que ontem nós lutávamos para 6.000 pessoas, mas ontem 1.746 pessoas ganharam a titularidade da sua casa. Uma outra pauta que sempre fez parte da minha vida, em especial, é o preconceito institucionalizado. Digo isso para vocês com o coração muito firme e convicto. Não é possível você andar pelos corredores públicos do Estado de São Paulo e o Estado de São Paulo não querer assumir a participação efetiva da população negra. É simples analisar. É só conferir o número de quilombos reconhecidos dentro do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo hoje é o Estado brasileiro aonde as comunidades de descendências afro-brasileiras, especificamente oriundas que optaram em morar no quilombo, segundo os historiadores, regiões pela qual preservam o meio ambiente, não são reconhecidos. Fiz parte da comissão que, de maneira muito
direta e consciente, conseguimos celebrar a paz entre duas comunidades, Quilombo do Caçandoca e Quilombo do Caçandoquinha. Hoje as duas comunidades estão unificadas e lutando pelo único objetivo. Eu venho pedir a vocês, todos presentes, que analisem com carinho a minha candidatura, que não é fruto do meu individualismo. Sou resultado de uma conquista. Fiz parte da pastoral da criança do saudoso padre Agostinho, das vilas operárias da cidade de Osasco, Vila Holanda. Na minha trajetória de experiência de campo, também fiz parte da pastoral da terra, onde tive a oportunidade de morar em Itaoca do Paru, no estado da Bahia, pela qual ali conheci vários companheiros e companheiras no aprendizado, entre elas a saudosa irmã Dorothy. Me considero um cria bem pequenininho de todos vocês e desses que se foram, desses companheiros que eu posso relembrar: Chico Mendes, Seu Leão na cidade de Osasco, Lamarca e o grande herdeiro, Zumbi dos Palmares. É inaceitável o que o Estado brasileiro vem fazendo com as conquistas. Estamos celebrando agora 50 anos pós-militarismo. E em quase todos os autos, cartazes, nós não temos a figura do negro. Até mesmo entre os movimentos sociais, como referência de luta, nós não temos. E nós temos que ficar atento a esses deslizes, porque isso gera uma desigualdade. Isso leva a criança brasileira a não ter a consciência que ela também possa estar numa linha de comando. É por isso que estou aqui hoje, me posicionando, pedindo para os companheiros uma oportunidade. Eu entendo friamente que eu não tenho o estereotipo que o Estado de São Paulo procura para ser um ouvidor da sociedade civil. Eu tenho essa concepção, mas eu sou formado, tenho capacidade. A comunidade, especificamente dos movimentos populares, e aí eu quero comungar o anseio, para não dizer que apenas me atenho às questões raciais, sabem que no estado de São Paulo você vale o que você tem no bolso. Os valores são capitalistas e capitalismo selvagem. Portanto, sem nenhum receio, eu peço, olhe com carinho essa opção, com muito carinho. O Estado de São Paulo está tendo a oportunidade de provar que não é contra as cotas raciais, que nem vem se discutindo sendo contra. O Estado de São Paulo está tendo a oportunidade de provar que é favorável às políticas de cota, que não estão sendo aplicadas no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo está tendo a oportunidade de provar que valoriza as comunidades quilombolas, que valoriza os companheiros e companheiras assentados na luta por moradia no centro da cidade. Com essa candidatura, represento esse povo e sei de que lado eu estou nessa disputa. Do lado da minoria. Eu finalizo dizendo que representar o Centro de Defesa da Criança e Adolescente da cidade de São José dos Campos é um prazer, pois o SEDECA de São José dos Campos é o SEDECA onde, sem sombra de dúvida, os demais companheiros dos outros municípios teve a maior atuação dos últimos 10 anos. Lá saem grandes companheiros como o Dr. Gilson Santos, doutora Maria Rúbia, Dr. Eduardo Félix e tantos outros. São José dos Campos hoje é uma cidade do interior, uma cidade importante que está situada entre o eixo Rio-São Paulo. Respeito todos os meus companheiros candidatos da região metropolitana do centro, até porque eu nasci na cidade de Osasco, né? Mas eu acredito que nós temos que pensar em descentralizar as ferramentas públicas. É nessa concepção, nessa visão muito ideológica, focada, que eu venho aqui me expor como candidato. Para mim já é um prazer estar aqui.
estar aqui com esse time de feras, de pessoas competentes, qualificadas, pessoas essas que lutam contra a homofobia, contra a xenofobia, contra o racismo, por moradia, por direitos humanos. Sou mais um aprendiz, mas vocês podem ter certeza, eu sei de que lado eu sou na história. Muito obrigado, viu, gente? Segundo eu falar, Luiz Corrara. Vou falar sentado, tá? Boa noite a todos e a todas. Primeiro de tudo, queria parabenizar o CONDEP, acho que por estar fazendo essa audiência, né? Que é super importante no sentido de realmente debater, e eu acho que toda a representação da sociedade civil deveria passar por processos de debate. Então, acho que é essencial. Então, o CONDEP está de parabéns no sentido de estar organizando, acho que é a primeira experiência nesse sentido, né? Eu, do Mike, o pessoal aí que é do CONDEP, que tem organizado. Então, queria parabenizar nesse sentido e da importância desse debate, de poder estar sendo feito junto. E uma outra coisa, assim, rapidamente, eu acho que, assim, na verdade, mais do que a gente falar da gente, a minha experiência de caminhada de luta começa com a população de rua, depois direitos humanos, a questão da moradia, e várias outras questões de movimentos populares, que a gente vem atuando nesses muitos anos aqui que a gente está lutando aqui na cidade de São Paulo. Agora, quando se coloca aí, por que a gente está nessa parada aqui, né? Eu acho super importante, primeiro assim, né, logo no começo eu falado que é importante estar até para estar num processo onde tenha várias pessoas que vêm da luta popular, né? Que o Claudinei falou, eu acho que isso é que enriquece também esse processo. Eu acho que a riqueza do processo é tão grande como a questão de quem vai assumir o cargo, que eu acho que tem que ser secundário, e o próprio processo é que deve estar ajudando a construir aglutinação de força, porque não existe uma defensoria forte se não tiver uma sociedade civil forte cobrando lá e pressionando a defensoria pública. E para mim, assim, estar participando quando as entidades indicaram tal, e as pessoas falaram que a gente topa muito no sentido da gente contribuir com a experiência da caminhada que a gente vem nessa luta de direitos humanos, também desde a luta que foi da articulação para a criação da Defensoria Pública. Porque apesar da Constituição de 88 incluir a Defensoria Pública no estado de São Paulo, foi preciso muita luta da sociedade civil engajada para garantir que tivesse a criação. Então, os governos, durante muitos anos, depois de 88, resistiram em criar a Defensoria Pública. Então, para mim, assim, eu coloco assim, à disposição da gente trazer essa experiência também de luta, da importância de fortalecer uma defensoria pública comprometida com a sua vocação, que não perca a sua vocação inicial, que é a vocação de fazer efetivar o acesso à justiça da população mais pobre. Porque apesar de estar reconhecido o acesso à justiça da população mais pobre na Constituição, não existe efetividade. Quando você diz dos afrodescendentes, é o LGBT, é a população em situação de rua, é os conflitos fundiários, a expulsão da população de rua, que acontece a todos os momentos, que está acontecendo a população de rua, é aqui no centro de São Paulo, é no interior, nas cidades do interior, em todos os locais. E também a expulsão pela valorização imobiliária, que na verdade vai expulsando cada vez mais os pobres para lugares mais distantes. Então, a mesma população sofre violações ou multiplicidade de violações. Aquele que é despejado é o afrodescendente, é mulher, é o do movimento LGBT, são quase que as mesmas pessoas que circulam, quase que elas estão numa roda de violação. Então é fundamental que a gente tenha agentes realmente comprometidos e que esteja lutando do lado da população para que seja efetiva, não o direito, o acesso à justiça simplesmente na Constituição.
Agora, por outro lado, é essencial que a população pobre possa se identificar como portadores de direito. Por quê? Muitas vezes a gente diz que o pobre tem direito, mas ele não se identifica como portador, porque nós temos uma história de massacre cultural, massacre na violação dos direitos, massacre em todo sentido, onde as pessoas começam a sentir que nem são portadores de direito. Mesmo quando você vai em alguns espaços, as pessoas não sentem nem que elas podem entrar, espaço público é do povo e a população não sente o direito de entrar nesses lugares, porque de tal forma foram massacrados e colocado que elas não são portadoras de direito. Então é fundamental nesse processo que também o papel da ouvidoria seja fortalecer a população nesse sentido dela reconhecer como portadora de direito e na medida que ela reconhece, ela possa ser uma lutadora pelo direito. E uma outra questão importante no papel da ouvidoria, a ouvidoria pública, é também em relação à própria instituição da Defensoria Pública. Por quê? Se a Defensoria tem um histórico de um processo da criação, um processo democrático de luta, é um espaço que se criou e se existe essa ouvidoria e ela reflete o processo de luta que se construiu. Agora, qualquer instituição pública, a gente sabe como, naturalmente, se não tiver a cunha da sociedade civil ali, toda hora dizendo, toda hora questionando, toda hora levando o problema, a tendência é burocratização, corporativismo ou encastelamento, como a gente quiser chamar. Mas, na verdade, tem sempre o risco de criar quase que uma redoma e a pessoa da onde deveria ser o centro não se identifica com a instituição. Então, no papel institucional é essencial a gente estar preocupado nesse sentido. Outra questão também importante, que não adianta a gente dizer só da população, é importante que os movimentos sociais também apropriem, porque, na verdade, os movimentos sociais são as lideranças que estão levando, que estão refletindo. Então, que o espaço da Defensoria seja tomado pelos movimentos sociais, porque só assim, com os movimentos sociais incidindo, porque a Defensoria a ouvidoria pode ser um dos espaços, mas não é tudo também, a gente não pode ter ilusão de que esse espaço é suficiente. Por isso é essencial, como mesmo diz os movimentos populares, muitas vezes você tem que sentar na mesa, mas depois da mesa você tem que estar na rua. Então é essencial que os movimentos sociais estejam totalmente articulados e fortalecidos na sua capacidade de fazer pressão e que seja essa cunha efetiva na Defensoria Pública. Porque isso daí só ajuda a enriquecer e manter viva a vocação da Defensoria Pública. Eu acho que, assim, também colocando o que é importante, eu acho que é fundamental lembrar também, assim, que a Luciana está aqui, várias pessoas, que é essencial a continuidade de todo o processo que se teve com a Luciana à frente nesses últimos 4 anos. Eu fui 4 anos do Conselho, agora retomei também no Conselho da Ouvidoria, e que eu acho que, assim, a Luciana sempre teve uma posição bastante firme, segura, e sempre com um olhar muito voltada no que é essencial da Defensoria. E também sempre, ouvindo o conselho da ouvidoria, que isso é essencial também. Não existe alguma pessoa iluminada, não existe grupos mais ou menos capazes. Se você não está articulado com os outros para poder ouvir a crítica, reconstruir e refazer, você não é capaz de ser aquela a presença ali. Eu acho que é essencial também que esteja conectado com o CONDEP, também outros conselhos do tipo do CONDEP, porque também ali é que se angaria força, como eu já tinha falado, com os movimentos sociais. Eu penso que tem que manter vivo, e sempre acho que um trabalho que a gente deveria estar sempre construindo é de como que a população pobre realmente empodera da Defensoria Pública, que isso é essencial também, e também como que a Defensoria Pública pode ser um espaço onde a população sinta que é o espaço dela. Porque desde um desenho de arquitetura faz muita diferença. Então,
pensar em toda a questão de um bom acolhimento, do espaço adequado, da efetividade nas questões. Outra questão também é da transparência. Transparência, até depois de um longo debate aí, várias pessoas participaram, 30 segundos, então se conseguiu pelo menos que a corregedoria tenha que responder das ações administrativas, porque essa falta da transparência nas ações administrativas também ajuda muitas vezes a enrijecer e a própria instituição se esconder nela mesma, né? Isso é quase que uma autofagia. Então, pessoal, acho que assim, a gente está compartilhando aqui, mas o essencial, eu acho que é a somatória de nós todos aqui juntos, acho que somos todos companheiros, assim como todos vocês aqui, e é caminhar juntos, sabe? Independente de quem fique, a responsabilidade é de todos nós, né? Tá? Obrigado. Antes da próxima pessoa falar, eu só quero esclarecer alguma coisa que talvez ficou dúvida. No regimento interno do CONDEP, o conselho se mantém até o novo conselho é investido pela publicação do novo conselho pelo governador. Até a lista já está com o governador, mas ele não foi publicado ainda. Então, o que vai acontecer na sexta-feira? Se for publicado amanhã, é o novo conselho que vota. Se não for publicado amanhã ou sexta, é o antigo conselho que vota. Mas desde que o novo conselho vai acompanhar o novo ouvidor, vai estar trabalhando com ele junto nos 3 anos, nós entendemos importante que na discussão de elaboração da lista tríplice, que o novo conselho participasse. Só que quem vai votar, se não for publicado, é só o velho conselho. Está claro? É que os tempos do governo, os tempos de publicações não são nossos, então. E nós temos, por lei, a necessidade que a lista tríplice seja 45, tem que ser protocolado na Defensoria Pública 45 dias antes do término do mandato do Luciano. Então, nós temos um limite para publicar, então tem que ser desta maneira. A terceira pessoa é a Ruth. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, acho que é importante, né, dizer de que lugar, desde que lugar que eu estou falando, né? A minha indicação ela vem de uma organização feminista, a União de Mulheres. Para além disso, eu também atuo eu sou ativista LGBT. Enquanto estudante de Direito, eu já estagiei no escritório modelo, então atuava próximo de movimentos de moradia, estagiei na pastoral carcerária, também atuando próximo às situações das pessoas que estão encarceradas. Então, assim, primeiro só para mostrar, né, por que eu estou aqui também. Agradecer a oportunidade de compor esse processo, que eu acho que é extremamente rico o processo, né, de estar aqui, de a gente ver quantas pessoas estão interessadas em discutir o que é esse espaço, né, da ouvidoria, por que é importante que a pessoa que ocupa esse espaço, ela tenha esse diálogo permanente, constante com os movimentos sociais. Também queria dizer que é uma pena que a gente não pode fazer um colegiado, porque seria muito interessante poder trabalhar com todas as pessoas aqui. Acho que todos os que estão aqui, né, desse lado, quanto os que estão aqui na plateia, a gente poderia compor bastante esse espaço. Mas é isso, lamentavelmente alguém vai ter que ser escolhido, né? Então, assim, quando eu pensei, né, em preparar aqui, né, por que as propostas ou até mesmo de que forma atuar, né? Eu pensei muito na situação atual da Defensoria. Eu sou estagiária também, estou estagiando na Defensoria, e desde dentro a gente acaba observando esse encarcelamento, esse distanciamento da Defensoria, dos movimentos sociais, da sociedade civil. Então, uma dificuldade de diálogo.
A gente também tem de reconhecer que existem algumas iniciativas individuais, tanto de defensores quanto de servidores da defensoria, que promovem esse diálogo. Então, eles permitem o acesso da população, eles constroem alternativas a problemas apresentados a partir desse diálogo com a sociedade civil. Só que isso, imaginando que isso são iniciativas individuais, só que a gente está falando de uma instituição, né? Então a defensoria ela não pode depender das iniciativas individuais, ela tem de ter um plano de atuação que corresponda às expectativas da população que lutou, né, da sociedade civil que lutou para que ela fosse implementada aqui no estado de São Paulo. Então, assim, diante, né, desse distanciamento, dessa dificuldade, né, de dialogar com a instituição, eu observo que o espaço ali da ouvidoria, ele é um espaço que realmente tem de ser ocupado pela sociedade civil e pelos movimentos sociais, né? Então, assim, estar lá, é lógico, por óbvio, vai ser escolhido alguém, mas esse alguém também ele representa uma composição, né, que é uma composição desde da equipe atual, né, ou a equipe que vai ser composta para levar o trabalho da ouvidoria à frente, como também o resultado de todo esse diálogo que pode estar inserido, né, na construção de cada um dos candidatos, como também instituído a partir do momento que a pessoa estiver ali né, enquanto ouvidor ou ouvidora da defensoria. Então, assim, eu entendo que a ouvidoria ela é um espaço que é um instrumento da sociedade civil para agir em diálogo, né, e esse diálogo, cobranças, críticas, sugestões, composição de resolução de conflitos com a instituição que é a Defensoria Pública. E eu acho que assim, esse diálogo ele também tem de ser provocado, né? Eu estive observando algumas propostas, algumas diretrizes da 4ª Conferência, e assim, há uma leitura transversal da necessidade de diálogo e participação da sociedade civil. Então, existe essa demanda da sociedade civil em todo o Estado, né, porque as propostas elas vêm de todas as regiões do Estado, e existe esse ponto comum, né, que há a necessidade, a demanda, a sociedade civil provocando a defensoria para que haja um diálogo permanente, não haja esse distanciamento de quem é a razão da existência e da atuação da defensoria enquanto instituição no sistema de justiça. Por conta disso, né, eu acredito que algumas coisas que a gente tem que... Eu gostaria, né, de elogiar a atuação da atual gestão da ouvidoria, né, imagino assim, enfim, na pessoa da Luciana, mas eu também sei que é o resultado de um processo, de toda a equipe, é todo o corpo que está trabalhando junto a essa gestão, que tem tido bastante conquistas, né, no sentido de transparência, de ampliação de diálogo, de demonstração do posicionamento explícito que a ouvidoria tem de ter, né? Então, assim, em uma situação de embate com a própria instituição, a ouvidoria ela tem uma posição bastante clara, que é em pró dos movimentos sociais, em pró da sociedade, que tem de ocupar esse espaço. Para além disso, né, imaginar essa situação interna da defensoria, essa dificuldade que à medida que é isso, que as pessoas, que os concursos, né, vão se fazendo novos concursos para ampliar o quadro, existe esse distanciamento do início da defensoria, né, que foi de uma demanda popular. A gente tem um cenário atual, não só, lógico, na nossa cidade, no nosso estado, mas no nosso país, né? A gente tem uma série de violações de direitos, violações sistêmicas de direitos humanos, quer seja em questões das pessoas que estão encarceradas, da juventude negra, da população LGBT, das mulheres, população quilombola, e que eu entendo que esse espaço da ouvidoria, ele também tem de se posicionar frente a todas essas violações de direitos que ocorrem para essa relação fora dos muros, né, da defensoria. E por isso também a importância do diálogo permanente e constante com a sociedade civil e os movimentos populares. Porque é só assim, né, a partir do diálogo, que a gente consegue construir coesão e força para fazer esse enfrentamento. Eu acho que assim, quando
eu penso no espaço, né, da ouvidoria. O que fica para mim seria diálogo permanente, construção coletiva e imaginar que é nosso, né, aquele espaço. E eu acho que, assim, independente dos resultados desse processo de eleição, acredito que a gente tem de manter isso, né, essa preocupação pelo espaço, essa preocupação por discutir quais são os rumos que a Defensoria tem tomado, de que forma o fortalecimento da sociedade civil para fazer frente às violações de direitos. Né? Então, eu acho que assim, a gente, independente do resultado aqui, ganha muito no processo, né? Que é esse processo de entender que a gente pode unir forças para enfim, lutar por direitos e também ampliar espaços de voz, né, para a gente, de fato, efetivar esse anseio de diálogo e de participação popular que fica expresso a cada ciclo de conferência da Defensoria. Eu acho que eu termino antes do meu tempo, mas era isso que eu gostaria de falar e agradecer a presença e participação de todos. Obrigada. tempinho lá da Ruth, então a gente usa, né, Ruth? Só para quebrar o nervosismo aqui. Bom, boa noite a todos, né? Obrigado aí pela presença. Acho que esse processo é rico, como os outros colegas já falaram. Acho que é a primeira vez que a gente faz esse processo e a tendência é só melhorar, né? E é isso que nós queremos. Eu acho que continua aí na mesma linha dos colegas. A primeira pergunta colocada para nós foi por que a gente se candidata, né? Só que antes eu preciso me apresentar porque não foi apresentado. Meu nome é Alderon, eu fui indicado pela Associação Rede Rua. Eu trabalho aí junto com a população em situação de rua, com os companheiros que estão aí sofrendo aí nessa cidade, que a gente está vendo como é que está, né? E queria até destacar aqui a presença de alguns que estão aqui e agradecer pela presença aí, porque eu acho que cada vez mais a tendência é essa, que a gente tenha que trazer também aqueles que não têm voz, né? Aqueles que estão escondidos na cidade e que ainda estão começando a se organizar, né? Tem um movimento nacional, tem um movimento estadual que está aqui também presente. Bom, por que me candidatei? Aí eu fiquei brincando comigo mesmo, mas por que não, né? Também tenho direito, tenho uma história e posso me candidatar também, assim como de outras vezes. Eu acho que qualquer um aqui que esteja comprometido nessa luta também deve, né, e é preciso que se candidate. Bom, agora eu me candidatei porque eu fiquei encantado com a ouvidoria quando eu descobri que existia uma ouvidoria geral externa, né? Nesse tempo que eu estou lá como conselheiro, eu pude perceber que a ouvidoria externa, ela é também continuidade da luta por uma sociedade justa, de um mundo possível, onde os pobres tenham seus direitos e sua dignidade respeitada. Onde a população em situação de rua, que tanto sofre hoje, esteja só nas teses e livros, né? Ontem o Anderson criticou muito as universidades que só vão à rua para fazer teses, né? Então, que as pessoas em situação de rua estejam só nas teses daqui um tempo, né? Que os sem-tetos consigam sua moradia, os presos, egressos e todos que têm direito ao atendimento da Defensoria sejam respeitados da sua dignidade. A ouvidoria é um espaço de construção de participação, como já afirmaram alguns colegas, né? É uma forma de exercer o controle social, né, de forma democrática e participativa. É uma novidade que precisa e necessita avançar no modelo de ouvidoria externa, que ainda não é totalmente externa. A ouvidoria é uma das portas de aproximação do sistema de justiça dos empobrecidos do Estado de São Paulo. Do Brasil também, né? As defensorias estão todas aí, e algumas com ouvidorias externas. Essa aproximação acontece quando a ouvidoria escuta, processa, encaminha, responde e sistematiza as manifestações dos usuários e usuárias
defensores e defensoras, movimentos sociais, buscando tornar uma defensoria pública mais eficiente, coerente com sua missão constitucional. Eu acho que essa questão da coerência é muito importante, que é o grande trabalho da ouvidoria. A ouvidoria geral é o olhar externo da sociedade para a defensoria. Nesse sentido, juntamente com a organização que me indicou, assumo essa candidatura por acreditar que a defensoria é um canal privilegiado de acesso à justiça e também às políticas públicas pelos empobrecidos de nossa cidade. Toda hora nós estamos lá no Conselho pedindo para que a defensoria atenda a população de rua, atenda a alguma emergência. A partir da ouvidoria, podemos colaborar para que a defensoria continue sendo um forte elo com o sistema de justiça, com eficiência, respeito aos seus usuários e usuárias e ao público. Assim, cada vez possamos colaborar na construção de uma sociedade justa. Por isso, me coloco à disposição do CONDEP nessa candidatura, porque entendo que a ouvidoria é um espaço legítimo e forte para continuar a travar o embate de uma sociedade justa e igualitária, e que os empobrecidos tenham seus direitos respeitados. E mais, que avancemos nos mecanismos de igualdade perante a lei e o capital. Dessa forma, entendo que a ouvidoria é um órgão que representa um novo paradigma no sistema de justiça e vem tornando cada vez mais um instrumento que pode dar continuidade e fortalecer a luta por justiça. Não posso deixar de dizer que a questão salarial não seja importante nesse processo, mas acredito que na nossa história, e acho que posso incluir todos os colegas aqui presentes, que não é o que tem movido a nossa missão, a nossa luta. Apresento aqui algumas propostas de trabalho. Proponho minha candidatura, portanto, no sentido de dar seguimento a esse trabalho, e estou em pleno acordo com os colegas na questão do trabalho que a Luciana e toda a equipe da ouvidoria, e sem esquecer também seu conselho, que só tem preciosidade, inclusive eu, claro, dando ênfase no respeito e na escuta qualificada dos usuários, no aprimoramento das formas de acesso aos destinatários da defensoria e da comunicação ativa que vai das caixas, as caixinhas espalhadas aí pelos órgãos e pelas defensorias, aos meios virtuais, redes sociais, e-mail, telefone, na articulação das organizações e movimentos sociais, na relação respeitosa, crítica e propositiva com a defensoria. E não podemos esquecer a pesquisa de satisfação aos usuários, que isso já está pautado. Vale destacar a importância da participação da ouvidoria geral em instâncias que discutem o aperfeiçoamento das instituições nacionalmente. O Colégio de Ouvidoria é um deles, propiciando a aproximação cada vez maior entre os diferentes operadores, agentes e usuários do sistema. Já estou acabando, muita folha, mas... A partir dessa experiência no Conselho, eu levantei aqui, não é proposta, são desafios que nós podemos, qualquer um de nós que assumimos, vamos enfrentar. O primeiro já foi colocado aqui, que é a questão da transparência. Acho que esse é um desafio para a gente e não é fácil. A gente teve um embate ultimamente aí no Conselho Superior e não foi fácil. Um outro desafio, a informatização das manifestações dos usuários, que está dado aí. A gente precisa agilizar até pelo número